E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal RD com Logan. Hoje eu estou aqui com um grande amigo Miro, que eu quis gravar há muito tempo, e o meu amigo Alan. Tanto faz. Vai lá. Tanto faz, então é isso aí, Alan. Hoje a gente vai falar sobre o chemsex. Vamos pular a vinheta e vamos partir aqui no negócio já logo de cara. Gente, o que é o chemsex? Oi, tudo bom com vocês? Beleza, a gente pode pensar o chemsex como sendo um fenômeno do uso de algumas substâncias ou de substâncias no sexo para potencializar desinibições, quebra de barreiras, né? Aumentar a potência, como facilitador, como um lubrificante social ali dentro da prática sexual, né? Mas então o chemsex não está só relacionado, por exemplo, para uma ampliação de prazer, por exemplo, o MDMA. Ele pode ser utilizado, por exemplo, o álcool para aquela pessoa que é muito tímida, ou o Viagra quando a pessoa tem uma questão de impotência, ou não? Posso pegar? Não, o chemsex, né, na verdade, é um nome novo para uma prática antiga. Isso, exatamente. Acho que esse é o ponto principal para a gente falar de chemsex. Se a gente pegar um pouco da história do mundo, né? O que era na Roma Antiga, por exemplo, o vinho, né? Os cultos ao deus Baco, das orgias. Está lá um contexto de chemsex muito explícito, né? E que ao longo do tempo isso vai deixando um pouco mais complexo. Eu acho que algo importante a gente pensar é que esse conceito do chemsex, ele é um conceito que ele surge na Europa, ali na meados dos anos 2010, 2015, 2016, e ele tem uma leitura inicial muito do contexto europeu, da Inglaterra, da Alemanha, da França. E é importante para a gente fazer o entendimento do chemsex, fazer uma leitura decolonial. O que é isso que eu estou falando? É uma leitura a partir da realidade brasileira das relações de substância com o ato sexual, com as relações sexuais. Por quê? Já aconteceu. Eu conheci uma pessoa, fui conversar com pessoas que praticam chemsex, e os caras diziam, olha, eu praticava isso e eu não sabia que era chemsex, eu não tinha essa nomeação. Então, para mim, eu só vim saber que isso era chemsex quando eu fui ler matérias, quando eu vi isso na internet. Então, a gente precisa, na verdade, antes de querer se preocupar em definir, né, conceituar o que é o chemsex, é entender qual é o nosso entendimento local dessa relação de substâncias com as questões de sexo, né? E principalmente das questões de desejos e sentido que nós vamos ter, né? Porque uma coisa é você ter um contexto europeu inglês, outra coisa é você ter um contexto das quebradas do Brasil, né? Até mesmo porque quando você tem o conceito clássico de chemsex, por exemplo, eles determinam que algumas substâncias são as substâncias que vão compor esse fenômeno. Só que a gente quando vai fazer uma leitura de outros países, na Ásia, ou na América Latina mesmo, no Brasil, são outras substâncias que vão estar compondo esse fenômeno. Então, existe até um lugar que fala assim, não seria chemsex se não tivesse as substâncias. Mas aí, então assim, mas peraí, mas os objetivos são os mesmos, muda as substâncias, mas os objetivos que tem são os mesmos. Então, deixa de ser chemsex só porque não tem essas substâncias predeterminadas. Então, é muito importante a gente fazer uma leitura a partir das realidades e das relações de consumo de substâncias que nós temos localmente, tá ligado? Para fazer isso. Então, acho que a gente está ainda, que estamos iniciando, não é bem iniciando, mas nós que estamos trabalhando com isso, estudando isso, a gente ainda está com uma ideia de conceituar melhor o que seria o chemsex. Eu acho que existe um debate muito grande do chemsex que é olhar para a droga, para a substância utilizada. E para mim, a substância utilizada, ela é o meio, ela não é a discussão. É a prática. Né? É a prática. E aí vai cair numa discussão já mais antiga da história de danos, que é essa coisa de deixar de olhar o sujeito drogas, desconstruir esse conceito do sujeito droga, que o sujeito ele passa a ser a parte da substância que é utilizada ou de se usa a substância. Não, né? A questão e aí também tem uma outra questão, tem uma coisa até a ver com o que o Alan falou, que é olhar a questão do uso de substância na prática sexual como um problema em si. Não é um problema em si usar drogas no ato sexual. O uso pode trazer benefícios, né? Pode desenvolver também problemas, mas tudo bem, mas em si não é um problema. Mas quando você olha essa prática apenas pelo chave da uso da substância, a gente perde dimensões
de entendimento do significado dos usos e dos objetivos, e perde também uma dimensão do que nós podemos construir enquanto cuidado, porque o cuidado fica muito centralizado no uso da substância e a gente perde outras dimensões do sujeito, né, que tem a ver, que está sendo alterado, que está sendo atravessado ali por esse fenômeno. Então, eu penso muito nisso. Beleza, é o uso de substâncias, mas não é só isso. E aí eu vejo muito isso, principalmente, por exemplo, em matérias jornalísticas, em matérias que saíram recentemente no Brasil, que é isso. Chemsex com o uso de drogas. Poxa, é uso de drogas, mas é muito mais. E isso é importante. Então, quando a gente vai procurar saber, quais as substâncias? Beleza, é importante saber quais as substâncias, porque aí você pode construir estratégias de redução de danos e cuidado para essas substâncias. Mas também é importante entender as outras dimensões do sujeito e do social que estão sendo envolvidas nessa prática. Porque assim, se o contexto do Brasil, Europa, Brasil é diferenciado, imagino eu que o contexto no Brasil, que é praticamente um continente, também deve ser muito diferente. Fala um pouco do contexto do uso aqui no Brasil. Com certeza, cara. Eu acho que hoje, né, acho que tem duas formas, né, de praticar chemsex no Brasil. Uma primeira via são com as festas sexuais que existem hoje. Eu posso falar o nome das festas? Não sei. Acho que é melhor não, né? Então tem algumas festas no centro de São Paulo voltado para essa população que se encontra para fazer uso do chemsex, aumentar sua potência sexual. Então festas que duram 8 horas, duram um fim de semana, pessoas que se encontram em lugares fechados justamente para transar, por exemplo, na hora do almoço, para praticar chemsex. Então é um contexto muito amplo. E uma segunda via dessas festas de chemsex são os aplicativos de encontro sexual. Grindr, Hornet, Scruff, que a galera se comunica por linguagens, por emojis, né? Então, por exemplo, quem é usuário de chemsex, quem pratica chemsex, sempre vai ter o emoji do foguetinho, por causa do slam, dos injetáveis. Vai usar o emoji para metanfetamina, por exemplo, né? Que é aquele cubinho de gelo. Então, são essas formas de praticar chemsex. Aí a prevenção combinada, que a gente fala tanto, ela é muito importantíssima, porque aí é o momento de eu falar de redução de danos, e não só de redução de danos, mas da PEP, da PrEP, do IGOAI, né, da imunização para hepatite A e B. E aí, obviamente, cabe à política pública tá próxima a essas pessoas que organizam o chemsex para justamente aumentar a prevenção para essa galera, né, para esse grupo. Uma cena em que a gente tem que talvez compreender depois o que seria cena, hoje em dia, são as festas de apartamento, que é muito importante nessa dinâmica que fortaleceu bastante durante o período da pandemia. Então, você vai no bairro, você vai nos aplicativos e você chama uma galera e fica na sua casa durante 2, 3 dias, né? Então, isso é uma cena. As festas de apartamento podemos dizer isso. Há saunas, né? Os lugares, as casas, aí, as festas de saunas também, que hoje em dia é muito forte. E aí, eu acho que a gente precisa entender que a cena de chemsex, por ser uma questão do sexo, né, vai se tornar uma coisa mais privada de uma certa forma. E aí diferencia das cenas tradicionais de substâncias que nós conhecemos, como as cenas de lugares abertos, né, que são territórios abertos. E aí isso tem uma questão importante de como é que a gente vai promover o cuidado nesses espaços, porque é uma questão, você pode ir para uma cena aberta e promover solidão nesse lugar, mas como é que você vai fazer a inserção dentro do território, dentro dessa cena, que é num lugar fechado. Que é inclusive privado, que é privado, na casa das pessoas. Então, acho que a nossa ótica da redução de danos aplicada nesse contexto, ela deve ser diferente. Ela tem um outro caminho, que aí traz muito uma coisa, acho que ela trouxe ontem, de como que a gente pode mobilizar a política pública a uma prevenção, e também não só uma prevenção, mas um cuidado também, que as pessoas possam estar já introjetadas nas suas práticas. Isso é muito importante dizer isso. Então, é fornecer insumos, possibilitar que as pessoas tenham insumos, mas é possibilitar também que as pessoas tenham informações do cuidado. E também, em situações de vulnerabilizações ou de violência, saber onde buscar um cuidado posterior. Né? E acho que 2 pontos também que eu acho que são centrais, assim, né? Eu acho que a gente fizer uma análise hoje do que a gente tem de política pública, tem um vazio, né? Tem um vazio sobre essa relação do chemsex, porque mobiliza 2 pautas. A primeira é que os serviços que existem sobre HIV são muito especializados em prevenção do HIV, em assistência, em tratamento, mas quando a gente coloca a pauta para uso de substância, há problemas, né? Ninguém sabe, fica
fica com medo de falar, ou a abordagem é muito moralista e estigmatizante quando uma pessoa vai no serviço buscar um cuidado adequado para o uso de substância relacionada ao sexo. E no outro ponto da rede de saúde, eu vou ter os CAPs, né, os serviços de álcool e drogas, que sabem muito bem de manejo de substâncias, conhecem todas as interações que podem ter para cada cena de uso, mas quando o problema é colocado para o HIV, também de novo há problemas, né? A galera fica assim, putz, não trabalho com isso. Claro que trabalha com isso. E aí eu acho que o grande lance, pensando em organização de política pública, é fazer essa junção, que os serviços de IST e os serviços de álcool e drogas possam falar a mesma língua sobre isso, porque a gente fala das mesmas pessoas. A pessoa que vai no CTA, por exemplo, se testar para HIV, ela tem um uso de substância, seja recreativo, seja um pouco mais complexo. E essa pessoa também pode passar no nosso CAPS, no CAPS AD. Só que ela vai falar só de um problema específico e não em relação ao sexo. Então tem essa relação que é muito interessante. Que o sujeito não é fragmentado. Exato, o sujeito é completo. Essa é uma primeira relação que eu acho interessante pra gente explorar enquanto política, enquanto SUS, né? E num contexto político melhor, né? Cara, como São Paulo é uma cidade gigantesca e a gente entende que cenas pode ser uma coisa no centro da cidade e na periferia, em São Miguel Paulista, no Grajaú, sabe? Pode ser, no Pico do Jaraguá pode ser uma questão diferente. A gente tem que entender também que o Brasil ele é muito complexo. Então talvez o que a gente chama de cena aqui no Sudeste, São Paulo, na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, pode ser uma outra coisa. Na Amazonas, então, em Belém, pode ser um outro entendimento de cena, né? De local, de relações. A gente precisava fazer uma pesquisa para entender, por exemplo, o que é no Rio de Janeiro, que também tem uma cena muito forte, que é Sex, por exemplo. Qual é o entendimento do Rio de Janeiro, qual é o entendimento de Brasília, qual é o entendimento de Fortaleza, de Belém, para saber se isso está dialogando ou tem particularidades, que eu suponho, é uma hipótese minha, que existe muita particularidade. E aí isso vai refletir diretamente naquilo que nós podemos pensar enquanto política pública de cuidado. Perfeito. Porque a partir dessa realidade, né, a gente não pode imprimir uma marca sudestina para todo o Brasil. A gente tem que entender as particularidades, que existem particularidades, as particularidades têm que ser consideradas nesse processo de construção de saúde dessa galera e acompanhamento. Quais são as principais substâncias que é utilizada no chemsex? Ou não tem isso? Vai dependendo muito de como a pessoa estabelece a relação com a substância. Eu acho que é muito isso que o Miro falou, né? De olhar para cada contexto e identificar esses padrões de uso, né? E modos de uso, né? O que a gente sabe hoje, né? Olhando a literatura científica, indo para essas festas, conversando com organizadores e praticantes do chemsex, né? No município de São Paulo, então eu falo desse recorte, né? A gente sempre acha que o município de São Paulo está falando no Brasil, não está, né? É um recorte ainda bem específico, né? Mas o que a gente sabe hoje? Que metanfetamina, mefedrona e GHB são as principais drogas que circulam nesse meio. Mas como circula e quem são essas pessoas, né? Então são gays, cis, brancos de classe média alta, que conseguem comprar uma boa substância, com uma boa qualidade. Mas quando a gente coloca esse problema para as periferias de São Paulo, o que a gente vai perceber? Duas que a gente conhece muito bem: cocaína e lança-perfume. São essas substâncias que estão em jogo na periferia. E aí, né, a gente não precisa de muita coisa, né? Quem são essas pessoas? Pretas, pobres e periféricas. Né? Que o acesso a essas drogas vai ser outro. Porque muitas vezes eu vou comprar um pino de cocaína, que não vai ser cocaína, vai estar misturado com pó de vidro, vai estar misturado com outras substâncias que eu nem sei o que é. Que é diferente, né, junto com essa galerinha que tem mais grana. Porque eu sei que eu vou comprar do meu dealer. Eu posso saber, né? Eu posso imaginar que eu sei. E aí desejar. Posso desejar. E aí é muito importante esse debate mesmo da testagem de substância. É só a partir daí que eu consigo fazer uma política pública, uma relação de cuidado que seja mais honesta com as pessoas, que seja mais do que a gente fala de SUS, né? De integralidade. As pessoas precisam saber o que estão consumindo, as pessoas precisam saber como é que faz a prevenção nesse contexto. Eu gosto muito quando o Alan traz da ideia da gente entender isso a partir de uma ótica da leitura do HIV. Porque aí você pensa um cuidado que transcende o uso da substância, pensa em questão de prevenção, mas pensa também, e isso é uma questão muito importante que a redução de danos HIV traz, que é do sujeito ativo na produção do seu cuidado. E aí, fatalmente, a gente cai então na última pergunta do bloco, né? Na última pergunta do vídeo. Tá vendo? Isso aqui já tá virando um programa do bloco. Volta, né? Daqui a pouco a gente volta. Então, assim, essa acho que é a última pergunta do vídeo, eu acho. Mas fico pensando aqui, então, como vocês pensam como se faz a redução de danos no chemsex e como que vocês pensam como seria uma melhor política pública do chemsex no Brasil?
É isso que o Miro falou, né? É a abordagem dos direitos humanos. É só assim que a gente consegue fazer uma política pública, né, voltado para esses grupos, né? Porque a gente fala de populações que historicamente foram marginalizadas, né? Gays, HSHs, né? E quando a gente coloca a questão racial, ser negro, ou a gente coloca a questão de classe, ser pobre, a gente sabe que tem problemas com tudo isso. Então acho que a abordagem dos direitos humanos ela vai revelar pra gente como fazer essa política pública, né? Para chemsex, que não é uma política pública de chemsex. Para as pessoas de modo em geral, que fazem uso de substância, que deve ser o quê? 99% do mundo. Então acho que esse é um lugar importante, a abordagem dos direitos humanos sedimenta a organização dessa política de cuidado, né, como a gente defende tanto o cuidado em saúde e o protagonismo do sujeito. E uma coisa que eu acho que é um enfrentamento maior para a política pública é realmente conversar com essas pessoas, né? Conversar com quem pratica chemsex, conversar com quem organiza essas festas, né? Sejam elas que acontecem nos finais de semana ou que organizam nos apartamentos, né? A própria, o Miro falou, saunas, dark rooms, fazer esse diálogo mais próximo, levar essas informações para esses... Exatamente, para o fluxo, para o baile funk, né? Para esses contextos que existem com o consumo de substâncias. A gente tem um arsenal importantíssimo de prevenção combinada, né? Redução de danos, a profilaxia pós-exposição, HIV, a PrEP ela vai se modificando, né? Então eu tenho PrEP diária, eu tenho PrEP sob demanda, né? Eu posso ter PrEP delivery, eu posso ter PrEP itinerante, PrEP comunitária. As experiências do mundo foram mostrando isso pra gente, né? Eu consigo fazer uma abordagem de chemsex. Não é pelo medo, não é pelo estigma, não é pelo proibicionismo. É que essas pessoas possam falar de prazer a partir dessas práticas. E a gente, como SUS, tem dever sobre isso. Integralidade, universalidade e equidade. Garantir a melhor informação que as pessoas façam manejo do seu uso. Sem ninguém enchendo o saco, né? Quando for lá no serviço, no SAI, drogado, não sei o que, gosta de dar pra todo mundo. E daí, qual o problema? Sabe? Então acho que esse o lugar dos direitos humanos, conversar com essas pessoas e organizar o cuidado. Puta, a pergunta é como que seria uma boa atuação em redução de danos ou uma boa política pública para o contexto de chemsex? Hoje no mundo, já está a UNAIDS e outras entidades já colocaram que a redução de danos, gestão de riscos e prazeres é a melhor estratégia de cuidado dentro do contexto do chemsex. A gente não tem uma discussão sobre isso mais, né? A nível mundial. Só que temos o Brasil. E aí a gente tem uma questão que é muito importante, né? E aí eu vou pegar um pouco o que o Alan também falou. A nossa ótica proibicionista de guerra às drogas, que interdita o discurso, interdita a produção do cuidado, interdita a assistência, né? E interdita principalmente as pesquisas, ela vai criar barreiras para que a gente possa desenvolver tecnologias e atuações nesse território. Isso não quer dizer também que a gente não esteja atuando, não. Existe toda uma galera aí que está atuando no território, o pessoal do Edley, né? O pessoal do Respire, e a gente já tem tecnologias para produzir ações, intervenções, né? Saberes de cuidado. A questão acho que existem barreiras que o próprio proibicionismo cria, né? E aí eu falo do proibicionismo da guerra às drogas, mas também de uma moral que tudo que se envolve o corpo, né? Tudo que se envolve o sexo, os prazeres, também criam barreiras. Então a gente tem que começar a fazer uma discussão de como é que pode então superar, né, essas barreiras dessa produção do cuidado. É importante, por exemplo, isso ser pautado na política pública. E é importante que os governos, né, seja a nível de município, estado e mesmo governo federal, por exemplo, produza editais, produzam serviços, né, construam espaços de cuidado para as pessoas que praticam o chemsex. Porque é uma coisa importante. Como é que nós vamos não só construir o cuidado, mas tornar esse cuidado acessível para a população? Porque é importante a gente, por exemplo, formar a rede, né? A gente formar trabalhadores, qualificar a escuta dos trabalhadores, qualificar o meio de fornecimento de informações nos territórios, nas cenas. A redução de danos, né? E aí ela é muito importante isso, ela é extremamente importante nessa situação, porque ela tem ferramentas e tecnologias para aplicar no cuidado e no acompanhamento dessas pessoas. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é legal, é isso, como já falei anteriormente. A prática do chemsex e o uso de drogas não é em si um problema. Então a gente não tem que olhar que todo praticante de chemsex ele precisa de ajuda. Não.
ele precisa ter informações e meios para não desenvolver uma situação problemática de vulnerabilidade. É isso que a gente tem que pensar. Porque se a gente for pensar apenas cuidar do cara, quando o cara já desenvolveu uma questão problemática, aí está perdendo todo um processo anterior que seria importante na produção desse cuidado. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que implantar estratégias de redução de danos sistemáticas dentro da rede especializada HIV/AIDS, mas ampliá-la também. Esse cuidado ele não pode ser específico da rede HIV/AIDS, ele pode até ser o referencial das políticas, mas aí, como eu trouxe, é para trazer a educação, é para trazer o pessoal da cultura, da assistência social também, né? Então, da comunicação, trazer todas as dimensões que podem produzir alguma forma de educação para as drogas, né? Como estratégias de cuidado. A redução de danos é a melhor forma que nós temos hoje de aplicar. E a gente não pode cair nesse lugar da criminalização da redução de danos, da criminalização dos redutores de danos, ou do mesmo conceito do que seria a redução de danos, com essa coisa pífia e rasa e totalmente perversa de que redução de danos é apologia ao uso de drogas. Não é. Redução de danos é apologia ao cuidado, né? Redução de danos salva vidas. É isso que a gente tem que trazer isso. E a redução de danos, como também uma redução de danos que traz protagonismo do sujeito, que é aquela coisa, a redução de danos como meio da politização do cuidado. Esse cuidado ele tem que ser um cuidado político, o corpo é político, os usos de substâncias são políticos, o sexo é político. Então a gente tem que trazer essa politização para a vida do sujeito, né? Para que a gente possa ser. Então o sujeito praticante de sexo, ele não pode ser apenas um cara passivo, impaciente na relação. Ele tem que ter a capacidade do autocuidado, né? Da coparticipação da produção do seu cuidado. Mas também essa redução de danos que vai advogar por uma questão de raça, classe e de uma necessidade da política pública olhar para isso, não apenas como um problema, mas como um componente da vida e das relações humanas. Então, eu acho que quando a gente fala de redução de danos, para mim, é essa redução de danos que nós devemos discutir dentro desse fenômeno. Galera, perfeito. Isso aqui foi uma aula. Eu acho que eu nem vou fazer cortes nesse vídeo, foi perfeito. É sério, cara. Eu vou falar o seguinte, eu acho que esse vídeo, o vídeo do Fábio Mesquita, é um vídeo que eu quase não vou ter problema para edição. Eu vou só pegar o material, colocar ali, renderizar e mandar pro YouTube. Perfeito, muito obrigado, gente, pela participação. Foi uma grande aula. Alan, o seu artigo, você falou que fez um mestrado sobre isso, chegou a ter artigo? Chegou a ter artigo, tem livro publicado, tem várias coisas então aí. Você manda os links pra mim, que os links vão estar também dentro do negócio. Se tiver links também, ou algumas qualquer coisa, você manda pra mim, que vai estar tudo na descrição do vídeo. Muito obrigado, Alan, valeu, Miro. Valeu, galera. Gente, obrigado pelo espaço também. Curte, comenta, compartilha essas coisas que o youtuber fala, porque tem que falar, faz parte do processo. Muito obrigado, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.